Nesta última semana de 2021, estamos a rever os momentos que marcaram o ano. Vamos agora olhar para os principais casos de crime e justiça do nosso país. A 10 de maio, os 3 inspectores do CEF foram condenados pela morte de Ihor Omeniuk, mas Bruno Sousa, que tinha ficado com uma condenação de 7 anos de prisão, acabou por ver agravado para 9 anos o recurso para o Tribunal da Relação. O que é que espera desta sessão? O caso chocou o país e abalou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, levando à extinção do mesmo. Mas estaria longe de ser a única dor de cabeça do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Um mês depois, a 18 de junho de 2021, o carro do agora ex-ministro atropelava mortalmente um funcionário de manutenção da A6. O episódio e os desenvolvimentos do caso tiveram consequências políticas, mas só meio ano depois. Entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de Ministro da Administração Interna ao Sr. Primeiro-Ministro. Cabrita demitia-se do cargo após o Ministério Público deduzir acusação contra um motorista por homicídio negligente e condução perigosa. A demissão ficou marcada pela reação de Eduardo Cabrita ao dizer que era apenas um passageiro na viatura que atropelou mortalmente o funcionário da A6. Não era o primeiro caso a abalar o governo ou o país. No dia 8 de novembro, Portugal acorda com a notícia de uma mega operação da PJ que investigava uma rede de tráfico de diamantes que envolvia militares portugueses em missão na República Centro-Africana. As suspeitas de lavagem de milhões de euros e que manchava a imagem dos comandos do Exército. Esta rede criminosa poderá ter conseguido lucrar ao longo dos últimos anos mais de 500 milhões de euros com o tráfico de diamantes, ouro e também de droga. Dos 11 arguidos, apenas 2 ficaram em prisão preventiva e é assim, privados de liberdade, que permanecem a acompanhar o desenrolar das investigações. Eu venho aqui, em primeiro lugar, porque não está no meu temperamento ficar em casa quando alguma coisa de tão importante se decide e que me diz respeito. Mas recuemos há alguns meses para recordar o momento mais marcante da justiça portuguesa deste ano. 9 de abril, o dia em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates se sentou no banco dos réus e ouviu, tal como todos os portugueses, em direto, a leitura do despacho do juiz Ivo Rosa durante mais de 3 horas. Uma decisão que fez cair todos os crimes de corrupção imputados pelo Ministério Público a Sócrates, mas também aos restantes arguidos: Carlos Santos Silva, Joaquim Barroca, Ricardo Salgado, Zena Albava, Henrique Granadeiro e Armando Vara. O juiz Ivo Rosa determinou que José Sócrates e Carlos Santos Silva fossem a julgamento apenas por 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documentos. À saída, o ex-primeiro-ministro vangloriava-se da queda de praticamente todos os 31 crimes de que estava acusado. Todos esses crimes não existiram e todas essas mentiras eram falsidades. Mas o processo Operação Marquês está longe do fim. Os procuradores recorreram da decisão e ainda não há data para o julgamento de José Sócrates. O tempo passa e, em processo distinto, o ex-presidente do BES está a ser julgado, mas sem a presença de Ricardo Salgado. Foi apanhado a passar férias numa zona luxuosa da Ilha da Sardenha, Itália, mas ao tribunal alega Alzheimer. Mais caricata, só a situação de outro banqueiro português. João Rendeiro, condenado pela justiça portuguesa, fugiu do país. Já em parte incerta, deu entrevistas e afirmou que não tinha qualquer intenção de regressar a Portugal. Por cá, o Ministério Público mexia-se e colocava a mulher do ex-presidente do Banco Privado Português em tribunal. Mais um crime que se descobria a envolver o casal e a colocar Maria de Jesus Rendeiro em prisão domiciliária.
Decisão que não fez tremer João Rendeiro e colocou a Interpol a par do mandado de captura que a Polícia Judiciária tinha para o apanhar. 11 de dezembro, Rendeiro era detido de pijama no quarto de hotel onde estava hospedado em Durban, na África do Sul. Durante uma semana, entre adiamentos e suspensão de sessões, Rendeiro não se rendia e afirmava: Não vai começar, só vai ter que ficar numa prisão. A advogada sul-africana, especialista em crimes de colarinho branco, contratada por Rendeiro, pedia liberdade e uma caução de 2.200 euros, mas o juiz não se rendeu e foi assertivo. A África do Sul não se pode dar ao luxo de ser um lugar para fugitivos. Se não respeita processos judiciais em Portugal, porque iria respeitar aqui? Os próximos episódios só vão ser conhecidos a 10 de janeiro. Até lá, João Rendeiro fica detido preventivamente numa prisão sul-africana. Coincidência ou não, semana em que o ex-ministro Manuel Pinho, também indiciado por corrupção, no caso EDP, e que já se arrasta há quase 10 anos, era pela primeira vez formalmente detido. As suspeitas de uma fuga planeada e uma repetição do episódio Rendeiro terão levado o Ministério Público a pedir prisão preventiva para o ex-ministro da Economia. Há aqui uma suspeita de que Manuel Pinho estaria a planear uma fuga ou haveria aqui suspeitas de destruição de provas. Passou o Natal em prisão domiciliária com pulseira eletrónica em território nacional, numa casa de família em Albufeira. Não foi só a política a viver um escândalo. Este foi um ano negro para o Sport Lisboa e Benfica, que viu o presidente Luís Filipe Vieira envolvido num esquema fraudulento. Uma detenção que levou Vieira a admitir-se da presidência das Águias. É suspeito de estar envolvido em negócios superiores a 100 milhões de euros que lesaram o Estado e o próprio Benfica. Está tranquilo. E já falaram, doutor? Mas vai falar com o doutor? Agora mesmo. Já irei falar com o meu. Já falaram hoje também, doutor? Deixem-me entrar, só favor. Vá. Que expectativas é que tem para este interrogatório, doutor? Todas. Vieira esteve quase um mês em prisão preventiva, mas está agora em liberdade depois de pagar uma caução de mais de 3 milhões de euros. Dos crimes financeiros aos crimes de sangue, também houve julgamentos marcantes. O caso Valentina, a menina de 9 anos, assassinada pelo pai e pela madrasta em Peniche, chegou ao fim com a condenação de Sandro Bernardo e Márcia Monteiro. O pai da criança tinha sido condenado a pena máxima, mas a relação diminuiu a sentença para 24 anos de prisão efetiva. A madrasta foi condenada a 18 anos. Em junho, a história de uma outra criança desaparecida sem deixar rasto avivava a memória de um final trágico. Em Proença à Velha, as buscas intensas por Noa, de apenas 2 anos, mobilizaram centenas de agentes de autoridade e populares. Ao fim de 2 dias intensos de procura, Noa foi encontrado são e salvo, para espanto de todos. Foi neste local que Noa, de 2 anos e meio, foi encontrado. Estamos a 3,5 km da aldeia de Medellín, um local onde há um extenso eucaliptal, também um charco de água e ainda um montado do sobreiro. Habituado à natureza, o menino sobreviveu no mato quase sem um arranhão. De Grândola, a notícia de um caso infeliz. Um pai que matou o filho e de seguida suicidou-se, aparentemente devido a uma separação da mulher. O estrangeiro terá cometido o crime por não suportar a ideia de uma família quase desfeita e tirou a vida ao próprio filho. Em dezembro, o cenário repetiu-se, mas com toda a família morta. No Funchal, um homem matava mulher e filho à facada e depois atirava-se de um penhasco. Um divórcio
também estará na origem do desfecho trágico. 2021 ficaria ainda marcado por um crime que o país já não conhecia há alguns anos. Em dezembro, uma mulher assassinou os filhos gêmeos recém-nascidos em Cascais. A mulher só pediu ajuda e acabou por denunciar a situação de homicídio quando não conseguiu travar a hemorragia na sequência do parto em casa. Foi indiciada pelo crime de homicídio do casal de gêmeos e de profanação de cadáver depois de esconder um dos bebés no lixo. Está e vai ficar em prisão preventiva até ir a julgamento.